Muito bem, então, senhoras e senhores, estamos aí mais uma noite de estudos do nosso Livro dos Médiuns. Neste dia de 3 de maio de 2023. Estamos aí com o nosso time completo, nosso quarteto, senhoras e senhores. Esse quarteto de super-heróis que estão em busca da justiça, da verdade da doutrina espírita, senhoras e senhores. Mas, como o Superman tinha a Kryptonita, o seu ponto fraco, nós temos aí Jorginho, que tem aí a sua ramaticita, senhoras e senhores. Então, o nosso quarteto de super-heróis, infelizmente, está enfraquecido. Mas vamos assim mesmo. Vamos lá. Todo mundo se achado aí, capítulo 4, item 45. Mandinha já está sabendo que nós estamos, já está preparadíssima para começar a leitura. Pode ir? Lembrando que a minha é da ID, tá? O quê? Cancela ela, então. Cancela já. Tem outro, só isso. Vamos lá. Sistema sonambúlico. Este sistema fez mais partidários e conta mesmo ainda com alguns. Como o precedente admite que todas as comunicações inteligentes têm sua origem na alma ou espírito do médium, mas, para explicar sua aptidão para tratar de assuntos fora dos seus conhecimentos, em lugar de supor nele uma alma múltipla, atribui essa aptidão a uma superexcitação momentânea das faculdades mentais, a uma espécie de estado sonambúlico ou estático, que exalta e desenvolve sua inteligência. Não se pode negar, em certos casos, a influência dessa causa, mas basta ter visto operar a maioria dos médiuns para se convencer de que ela não pode resolver todos os fatos, e que forma a exceção e não a regra. Poder-se-ia crer que assim ocorre se o médium tivesse sempre o ar de um inspirado ou de um estático. Ou de um estático, tá. Aparência, aliás, que poderia perfeitamente simular se quisesse representar uma comédia. Mas, como crer na inspiração quando o médium escreve como uma máquina, sem ter a menor consciência daquilo que obtém, sem a menor emoção, sem se ocupar do que faz, olhando para a outra parte, rindo e fazendo coisas diferentes? Concebe-se a superexcitação das ideias, mas não se compreende como possa fazer escrever àquele que não sabe escrever, e ainda mais quando as comunicações são transmitidas por pancadas, ou com a ajuda de uma prancheta ou de uma cesta. Veremos na continuação desta obra a parte que é preciso conceder à influência das ideias do médium, mas os fatos dos quais a inteligência estranha se revela por sinais incontestáveis são tão numerosos e evidentes que não podem deixar dúvida a seu respeito. O erro da maioria dos sistemas nascidos na origem do espiritismo foi ter tirado conclusões gerais de alguns fatos isolados. Gente, a coisa mais importante que eu acho aqui, que a gente tem que eu acho que ele deveria entender, é o seguinte: uma das perguntas que mais são feitas quando se faz o estudo mediúnico é o seguinte: os espíritos que se comunicavam para Kardec e nos trabalhos mediúnicos experimentais no início da doutrina, os espíritos sabiam que não precisariam escrever sob prancheta, pela cestinha, ou pela escrita direta. Eles sabiam que através do médium seria muito mais rápido. Mas por que no início se iniciou, início se iniciou é demais, por que no início se utilizou com muita frequência a cestinha ou a prancheta e a escrita mecânica, né? A escrita automática, direta?
Porque se não fosse isso, poderia se colocar em dúvida exatamente isso. Pela sexta, se mostrou que existia uma inteligência à parte do médium que escrevia por ela. Então, a sexta foi uma forma mecânica ou fora de qualquer contato físico para que, de alguma maneira, ficasse comprovado que existia uma inteligência que escrevia alguma coisa inteligente. É por isso que hoje, através da mediunidade, da psicografia, existe muita dúvida em relação ao médium. Por quê? Todo médium tem a condição anímica. Por isso que ele coloca aqui, né, que o estágio, o conhecimento do médium. Hoje se sabe que muitas das comunicações, na verdade, elas são inspiradas e o médium, se ele for um médium consciente, um médium mais tranquilo, ele escreve inspirado, mas utilizando a sua própria inteligência. Muitas vezes não são as palavras do espírito, mas sim uma inspiração ou uma intuição mais direta, mais firme, que o médium aproveita, sem a necessidade de ser uma escrita mecânica completa. Mas se iniciou, eu até grifei aqui, que com auxílio de uma prancheta ou de uma cesta. Por quê? Era necessário naquela época que se comprovasse a realidade, não é a existência, porque a existência já era comprovada, mas a realidade de uma inteligência que podia agir na matéria de maneira inteligente e fora, sem o concurso do médium, para comprovar realmente a veracidade do fenômeno. Aqui nós vemos, que nem Kardec coloca aqui, né? Do começo ali, haviam feito vários sistemas. O sistema da alma coletiva, que nem a gente viu no outro. Esse aqui é o sistema sonambúrico. Ele pega e fala assim, ó, os médios caem em estado sonambúrico por magnetismo, e desse médio saem as respostas. Aí Kardec disse, ó, isso é possível, como a gente vai ver mais para frente. O médio, quando em estado sonambúrico, ele tem acesso a mais conhecimento, né, daquilo, se ele tiver bastante conhecimento, assim, de vidas, assim, passadas, né, então ele consegue acessar de algum modo, mas aí Kardec fala assim, ó, isso não responde todas as questões, aí ele fala assim, ó, tem assunto que era tratado fora de conhecimento do médium, aí, cadê a outra parte que eu peguei aqui? Aí ele fala assim, de vez em quando também tem um médium escrevente que está olhando para outro lugar, está distraindo, e ele está fazendo outra coisa, tipo assim, mas o corpo está escrevendo, a mão está escrevendo, e ele está preparando outra coisa ali. Então aí para você ver, tipo assim, então ele, nesse sistema sonambúrico, ele fala assim, ó, é possível, mas não responde todas as causas. Tem a interversão dos espíritos aqui nessa também. Basicamente, esse trecho aqui, o que ele está querendo dizer assim, em estado de sonambulismo, a pessoa pode até escrever alguma coisa, mas quando ela escreve coisas fora do seu conhecimento, pessoas que não sabem escrever, analfabeto, como é que se explica isso? Então tem alguma origem que não é o médium que está passando a mensagem. Então ele está desconstruindo essa ideia de que, não, esse negócio de mediunidade é tudo mentira, é a própria pessoa que está escrevendo lá, fingindo que está em estado de sonambulismo. Então ele está colocando isso daí. A falta de conhecimento sobre certos temas que o médium escreveu, o fato do médium ser, inclusive, analfabeto, não saber escrever, isso mostra que tem alguma causa que é fora do médium. É isso. Tanto que ele fala aqui no final, ó, veremos na sequência dessa obra o que é preciso considerar como influência das ideias do médium, aqui, que é a parte anímica ali, né? Mas vamos lá. 46. Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. O seu sistema. Por isso que você vai ler. Aqui caiu perfeitamente. Aqui entramos numa outra ordem de ideias. Uma vez constatada a intervenção de uma inteligência estranha, ou seja, há essa inteligência, o pessoal assume que há uma inteligência estranha, né? Era preciso saber a natureza dessa inteligência.
O modo mais simples consistia, sem duvidar, no de fazer-lhe perguntas, mas algumas pessoas não julgaram isso uma garantia suficiente e preferiram ver em todas as manifestações apenas uma ação diabólica. Ou seja, Kardec propõe, vamos perguntar, saber do espírito, fazer um diálogo para saber. Não, todo mundo falava que era coisa do demônio, só o demônio podia. De acordo com ela, somente o diabo ou os demônios podem se comunicar. Embora esse sistema encontre pouca aceitação hoje, não deixou de ter crédito por algum tempo, pelo próprio caráter daqueles que procuraram fazê-la prevalecer. Entretanto, convém lembrar que os partidários do sistema demoníaco não devem ser colocados entre os adversários do espiritismo. E os seres que se comunicam, sejam os demônios ou os anjos, são sempre seres incorpóreos, e admitir a manifestação do demônio é sempre admitir a possibilidade de se comunicar com o mundo invisível, ou pelo menos com uma parte desse mundo. A crença na comunicação exclusiva dos demônios, por mais irracional que seja, não parece irracional quando se imagina os espíritos como seres criados fora da humanidade. Mas desde que sabe que os espíritos não são outra coisa senão a alma daqueles que viveram, essa crença perdeu todo o seu prestígio, e pode-se dizer toda a sua concepção de verdade, porque resultaria daí que todas as almas são demônio, fossem de um pai, de um filho ou de um amigo, e que nós mesmos, ao morrer, tornaríamos demônio. Doutrina pouco lisonjeira e pouco consoladora para muitas pessoas. Será muito difícil uma mãe consentir que o filho querido, que ela perdeu e que ele vem dar depois da morte provas de sua afeição e de sua identidade, seja um agente de Satanás. É certo que entre os espíritos há os que são muito maus e que não se diferenciam em nada dos que são chamados de demônios. E isso tem uma razão bem simples. Há homens muito maus, e a morte não os torna imediatamente melhores. A questão é saber se são os únicos que podem comunicar-se. Aqueles que pensam desse modo, propomos as seguintes questões. Ô, Papu, deixa o Claudinho ler, porque isso aqui também é grande pra caramba, bicho. Mas antes do Claudinho ler, isso é importante. Há algo aqui que talvez na época tenha, ó, segundo essas pessoas, é o primeiro parágrafo, lá no final do primeiro parágrafo. Segundo as pessoas, só o diabo ou os demônios podem comunicar-se. Conquanto fraco eco encontra esse sistema, hoje esse eco não é tão fraco, porque nós temos realmente uma grande parcela pentecostal e neopentecostais de protestantes que realmente trouxeram de volta com muito peso esse sistema. Ou seja, eles não falam mal da mediunidade, ela existe, mas todos aqueles que se comunicam são demônios, não são os espíritos das pessoas que morreram, porque esse Deus não permite que se comunique, mas os demônios podem. Quer dizer, no sistema de ciência, no século XIX, isso foi decaindo. Agora, no meado do século XX, no século XXI, esse sistema ganhou força. Quer dizer, ao invés de nós crescermos nesse trabalho mediúnico, houve, não no movimento espírita, claro, né? Porque nós não temos essa noção, mas a ideia de que veio com muita força é que o sistema demoníaco realmente ganhou uma força, em que a maioria pentecostal e neopentecostal só admite que aqueles que se comunicam são demônios e que aqueles que se permitem estão endemoniados. Bom, é que também a palavra demônio, ela na verdade, originalmente, ela significava gênio ou inteligência. Isso. Pelo menos os gregos não entendiam o termo demônio como um agente do mal. Para eles, era apenas uma inteligência incorpórea que poderia ser bom ou poderia ser mal. Era simplesmente
Isso aí. Aqueles que foram vivos aqui não eram mais. Então, para eles era só isso. E transformou o termo demônio em algo maligno, algo do mal. Foram os cristãos, né? Fomos nós mesmos. Porque Sócrates conversava com o seu daimon. Mas em função do século XIX para o século XXI, nós tivemos, digamos assim, uma queda. Porque hoje, praticamente, se é que é verdade a estatística, nós temos de 25 a 30 milhões de protestantes, sendo que a grande maioria é neopentecostal ou pentecostal, eles realmente admitem a mediunidade, mas quem com ela trabalha serve aos demônios, a um espírito do mal. Não é um espírito humano que foi criado por Deus. Quer dizer, olha, na verdade, nós tivemos uma queda de conhecimento, ou nós estagnamos no crescimento de compreensão, porque nós estamos tendo uma ideia de século XVII, onde a Igreja Católica queimava os médicos porque eles eram agentes do mal, né? Prova, expiação. Planeta, assim, a gente está sujeito a tudo. A onda, de vez em quando está na crise, depois abaixa, de vez em quando sobe de novo. É normalíssimo. Então vamos lá? Propomos as seguintes questões. Primeiro, há espíritos bons e maus? Segundo, Deus é mais poderoso do que os maus espíritos ou do que os demônios, se quiserdes? Terceiro, afirmar que só os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazê-lo. Se assim é, de duas uma. Isso acontece pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se é contra sua vontade, os maus espíritos são mais poderosos que ele. Se é pela sua vontade, por que razão, na sua bondade, não permitiria a comunicação dos bons para contrabalançar a influência dos outros? Quarto, que provas podeis dar da impossibilidade de se comunicarem os bons espíritos? Quinto, quando vos opomos à sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio usa todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos, realmente, que há espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um verniz de sabedoria. Mas admitis que a ignorância possa representar o verdadeiro saber e uma natureza má substituir a virtude, sem deixar transparecer a fraude? Sexto, se é só o demônio que se comunica, e sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda orar a Deus, submissão à sua vontade, sofrer sem queixas as atribulações da vida, não ambicionar honras nem riquezas, praticar a caridade e todas as máximas do Cristo, em uma palavra, fazer tudo o que é necessário para destruir o seu império? Se é o demônio quem dá esses conselhos, temos de convir que, por mais ardiloso que seja, se mostra bastante inábil ao fornecer armas contra ele mesmo. E a bandinha caiu? O senhor tem a nota de rodapé, ô senador? Voltei. Tem. O que aconteceu, Mandinha? Tropeçou aí? Tô mudo e sei lá. Acho que é a internet que caiu. Ela tropeçou no fio da tomada, desligou. Notinha de rodapé do sexto item aqui. Esta questão foi tratada em O Livro dos Espíritos, número 128 e seguintes, mas recomendamos a respeito, como para tudo que se refere à parte religiosa, a brochura intitulada Carta de um Católico sobre o Espiritismo, do Dr. Grand, antigo cônsul da França, e a que publicamos com o título de Os Contraditores do Espiritismo do ponto de vista da religião, da ciência e do materialismo.
Eu acho que eu tenho. Nota do Kardec. Eu acho que eu tenho esse escrito aqui em PDF. Se eu tiver, depois eu mando lá no grupo. Vamos lá, sétimo. Desde que os espíritos se comunicam, é que Deus o permite. Vendo as boas e as más comunicações, não é mais lógico pensar que Deus permite umas para nos provar e outras para nos aconselhar o bem? Oitavo. Que pensaríeis de um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos e dos conselhos perniciosos e que afastasse dele, proibindo-o de vê-las as pessoas que pudessem desviá-lo do mal? O que um bom pai não faria, devemos pensar que Deus, a bondade por excelência, estaria fazendo, menos compreensivo que um homem? Agora, o Claudinho, o interessante, olha só, nesse oitavo item aqui, que eu achei demais em relação ao nosso século XXI e de hoje, né? Que direi de um pai que deixasse o filho à mercê de exemplos e dos conselhos perniciosos e que o afastasse de si, que o privasse do contato com as pessoas que o pudesse desviar do mal? Sermos lícito supor que Deus procede como um bom pai, não procederia e que, sendo ele a bondade por excelência, faça menos do que faria o homem? Olha que interessante. Isso aqui é do século XIX, né? Hoje, nós não temos uma mediunidade humana que, digamos assim, a maioria dos pais deixa os filhos ao contato pernicioso. Nós temos uma mídia aonde, sem precisar ser o demônio através de alguém, hoje está a maior luta em relação a essa internet, que entra com várias plataformas aonde pessoas do mal fazem que os filhos fiquem endemoniados. Você vê que interessante? Ele fala uma coisa que as pessoas colocam mal nos espíritos e os encarnados fazem pior que os espíritos. Porque estava passando essa questão do Discord, né, que é uma rede de games, aonde o cara fala para uma menina de 15 anos para ter que queimar o animal e ela queima o animal. Os pais ficarem de olho nesse tipo de coisa, né? Mas isso não é só crianças e adolescentes, não. Tem muito adulto aí vendo um monte de mentira na internet e propagando essas mentiras e fazendo aí quebra-quebra. A gente viu aí. Isso aí é uma coisa que afeta todo mundo que não tem um pouquinho de raciocínio, né? Um pouquinho de bom senso. Na verdade, esse item oitavo, eu vou ler o item nono aqui, aí depois você continua, Jorge. Beleza. Mas nesse item oitavo aqui, o que ele coloca é assim, quer dizer que Deus tem menos bom senso que um pai encarnado ou uma mãe. Um pai, mãe encarnado, ele é mais inteligente que Deus. Então ele coloca bem claramente a falta de total falta de senso das pessoas de achar que Deus não está sequer olhando coisa alguma, é o demônio que está mandando no mundo. Vamos lá. Tem nono. A Igreja reconhece como autênticas algumas manifestações da Virgem e de outros santos, nas aparições, visões, comunicações orais, etc. Essa crença não está em contradição com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Você pensa bem, e é interessante que aqui, quem tinha essa teoria ou essa afirmação era a Igreja Católica, coisa que hoje em dia ela já não tem mais. Você não vê isso mais na Igreja Católica. Mas digamos assim, esse sequestro dessa ideia veio para os protestantes, para principalmente os protestantes pentecostais e neopentecostais. Eles têm mesmo essa ideia que qualquer comunicação mediúnica, ela foi proibida na Bíblia e é tudo manifestação do diabo.
Não existe manifestação boa. É tudo do diabo. Mais ou menos, né? Porque eles fazem aquelas orações em língua deles, né? Ou Mas seja, aqui é o Espírito Santo. É coisa do Espírito Santo. mas cai na mesma coisa que desse item 9, que ele fala assim, ó, a igreja de antigamente reconhecia que todas as manifestações eram do demônio. Mas aí ela aceita a Virgem aparecer. Ou seja, há algumas exceções aí nesse mundo. Tudo é do demônio, mas quando convém, a gente muda o discurso. É a mesma coisa deles. É tudo do demônio, mas quando convém, é o Espírito Santo. Mas se você for bem analisar bem as explicações que eles têm, quando convém para eles, tal explicação é de um jeito. Quando não convém, aí é de outro jeito. Entendeu? É sempre o viés doutrinário daquela religião. Sempre assim. Espírito não está muito longe disso aí também, não. Vamos lá, gente. Acreditamos que algumas pessoas hajam professado de boa fé essa teoria, mas também cremos que muitas adotaram unicamente com o fito de fazer crer, outras fugissem de ocupar-se com tais coisas, pelo temor das comunicações más, a cujo recebimento todos estão sujeitos. Dizendo que só o diabo se manifesta, quiseram aterrorizar, quase como se faz com uma criança a quem se diz, não toques nisso porque queima. A intenção pode ter sido louvável, porém, o objetivo falhou, porquanto a só proibição basta para excitar a curiosidade, e bem poucos são aqueles a quem o medo do diabo tolhe a iniciativa. Todos querem vê-lo, quanto mais não seja para saber como é feito, e muito espantados ficam por achar tão feio como imaginavam. E não se poderia achar também outro motivo para essa teoria exclusiva do diabo. Gente há para quem todos os que não lhe são do mesmo parecer estão em erro. Ora, os que pretendem que todas as comunicações provêm do demônio não serão a isso induzidos pelo receio de que os espíritos não estejam de acordo com ele sobre todos os pontos, mais ainda sobre os que se referem aos interesses deste mundo, dos que sobre os que concernem aos outros? Não podemos negar os fatos, entenderam de apresentá-los sob forma apavorante. Esse meio, entretanto, não produziu melhor resultado do que os outros, onde o temor do ridículo se mostra impotente, forçoso se deixe passar as coisas. Muçulmano, que ouvisse o Espírito falar contra certa coisa do Alcorão, certamente acreditaria tratar-se de um mau espírito. O mesmo se daria com um judeu. A possessão pelo que toca a certas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos, de ouvirmos que o espírito que se comunica não podia deixar de ser o diabo, porque se permitir a liberdade de pensar de modo diverso do dele, acerca do poder temporal, se bem que, em suma, o espírito não houvesse pregado senão a caridade, a tolerância, o amor do próximo e a abnegação das coisas deste mundo, preceitos todos ensinados pelo Cristo. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, e não sendo estes perfeitos, o que se segue é que há espíritos igualmente imperfeitos, cujos caracteres refletem nas suas comunicações. É fato incontestável haver entre eles maus, astuciosos, profundamente hipócritas, contra os quais preciso se faz que estejamos em guarda. Deus nos outorgou a razão e o discernimento para apreciarmos assim os espíritos como os homens. O melhor meio de se obviar aos inconvenientes da prática do espiritismo não consiste em proibi-la, mas em fazê-lo compreendido. Um receio imaginário apenas por um instante impressiona e não atinge a todos.
A realidade claramente demonstrada, todos a compreendem. Aqui é negócio de não evocar, já cai pela metade, já cai inteiro já, na verdade. Melhor meio de se prevenir contra o inconveniente que a prática do espiritismo pode apresentar não é proibido, mas sim tornar compreendido. É por isso, Babu, que eu sempre coloco a questão do conhecimento para que você tenha, digamos assim, uma evocação em casa consistente. Porque, mesmo que você ache que seja plausível, que não foi proibido, mas colocar nas mãos de pessoas que não conhecem o mínimo de espiritualidade, começar a evocar espíritos em casa, vai ser um inferno. Aí sim vai ser demônio. Ô Jorge, mas isso acontece, Jorge. Fora do espiritismo acontece. Pessoas que é médio natural, qualquer coisa, faz isso sem conhecimento do espiritismo. E faz para tudo, para adivinhar casamento. Então, tipo assim, vai ter suas consequências ali, vai ser enganado, vai ser feito de trouxa o tempo todo, mas o que o espiritismo fez, fala assim, ó, o espiritismo é para tratar de ordem moral, dá para conversar com os espíritos? Dá. Aí até mais para frente, que pergunta se pode fazer para os espíritos? Mas esse negócio de brincar com a espiritualidade, isso remonta desde sempre. A pessoa ser espírita ou não. Eu lembro quando eu era criança, ainda nos tempos que minha mãe me levava lá no Divino Mestre, eu lembro que a gente ia de vez em quando na casa de uma amiga da minha mãe, que era lá do centro. Eu lembro que ela chegou a escrever, eu lembrei disso agora, eu lembro que ela chegou a escrever umas cartas psicografadas nas vezes que a gente foi lá na casa dela, porque eu lembro que na época parece que ela estava assim, ensinando a minha mãe como fazer o evangelho no lar. Aí eu lembro que algumas vezes, por vários meses, algumas vezes minha mãe ia lá na casa dela, e eu lembro que ela escreveu, chegou a escrever até num livro, uma carta da minha avó, mãe dela. Então, quando o médium realmente é um médium que está capacitado para compreender o exercício da mediunidade, eu acho que não tem problema. O problema é que, assim, o cara vai no centro, se deslumbra com mediunidade e começa a fazer isso em casa. E eu acho que isso aí é um problema. Aí, Cláudio, esse é um escolho perigosíssimo. O cara se deslumbra e acha que pode sozinho. Tanto que a gente vai ver aqui, Kardec fala assim, não adianta só ser médium, né? Você é o primeiro a analisar e criticar e ponderar aquilo que você recebe. Então, o treinamento do médium, Kardec vai falar, não compete a um terceiro, não, vocês que vê. Para Kardec é o próprio médium que tem que fazer a filtragem daquilo que recebe ou não. E aqui o que ele coloca aqui, depois que o Jorge leu aí, é simplesmente o que ele está colocando. Por que as pessoas têm medo de comunicação mediúnica? Por que as religiões têm medo? Será que é porque o espírito vai mostrar que eles, desde muitos e muitos séculos atrás, estão pregando, na verdade, mentiras? Porque deixa bem claro que é isso aí. Os espíritos, eles vão chegar e vão falar, olha, não é bem assim que a religião vem pregando há muito tempo. As coisas são diferentes. Então, eles têm medo, na verdade. Por que que desde o século IV a mediunidade foi proibida? Os primeiros cristãos lá naquela época proibiram. Porque para a igreja, que era já uma organização política, não interessava, obviamente, as manifestações que iriam desdizer aquilo que eles estavam dizendo para o povão. Então, não era interessante. Então, o negócio, vamos cortar essa comunicação com o plano espiritual aí, que senão eles vão desmascarar a gente, nós vamos ficar aqui e o povo vai perceber que nós estamos mentindo para eles. E isso verdade. Isso, Claudinho, é verdade mesmo. E esses dias atrás eu vi uma publicação na internet que é um grupo lá que é ateu, né? Então eles metem o pau em todo mundo, né? Aí eu vi lá uma publicação sobre o Maomé, né? Que o Maomé desejou
a mulher do filho adotivo dele, porque Maomé teve 11 esposas e 3 concubinas. Mas para os muçulmanos, você só pode ter 4 esposas, mas ele teve 11 e 3 concubinas. O que aconteceu? Ele conheceu a esposa do filho adotivo, que não era um filho biológico, era um filho adotivo. Ele conheceu a mulher do filho adotivo e desejou a mulher do filho adotivo. Aí, só que pelas leis, ele não poderia, porque seria um pecado, né? Ele querer ter alguma coisa, porque seria algo como incesto. O que aconteceu? Aí ele teve uma revelação de Deus, dizendo para o filho adotivo dele se separar da esposa, aí ele podia casar com a ex-esposa do filho dele. Aí não teria problema algum. Então, esse tipo de revelação, eu até comentei lá no negócio que eu não aguentei. Falei, esse tipo de revelação é bastante conveniente para o que ele queria, né? Então, a gente vê hoje, as religiões, quando falam da mediunidade, dos espíritos e tudo mais, eles interpretam de uma forma bastante conveniente para a doutrina que eles criaram, que é totalmente anticristã, né? Já que os primeiros discípulos de Jesus tinham contato mediúnico direto. Direto. Ô, Babu, você sumiu da tela aí, cara. Tá só o seu J aí, hein? Eu tô vendo ele. Eu tô vendo também. É só o Pra mim Jorginho. aqui, ele sumiu. É só o Jorginho. Ah, voltou. Mandinha, é tu, Bandinha. Vamos lá. Sistema otimista. Ao lado daqueles Mandinha, que vêm... é bem otimista mesmo pra você. É só um negocinho pequeno, hein? Todo mundo leva questão. Poxa, você merece, você é otimista mesmo. Tá vendo? Sim. Ao lado daqueles que não veem nesses fenômenos senão a ação dos demônios, há outros que não viram senão a dos bons espíritos. Supuseram que a alma, estando separada da matéria, nenhum véu existia mais para ela, e ela deveria ter a soberana ciência e a soberana sabedoria. Sua confiança cega nessa superioridade absoluta dos seres do mundo invisível foi para muitos a fonte de muitas decepções. Aprenderam, às suas custas, a desconfiar de certos espíritos, assim como de certos homens. Isso aqui nós podemos mudar. Eu vou fazer uma doutoração aqui ao vivo desse sistema otimista. Colocar sistema do movimento espírita brasileiro. Desde que chegou aqui, aceita-se tudo. O espírito falou, tá de boa, é tudo espírito bom, fala meia palavra de caridade, Jesus está ótimo e aceita-se tudo. Esse aqui é o movimento espírita brasileiro. Falou, se é um romance psicografado, o pessoal lê. Se é um romance espírita apenas de um escritor bom, não é psicografado, então acho que não é muito bom, não. O pessoal adora psicografia espírito tal. Aí o pessoal gosta de ler. Então, tem muitos ex-espíritas que se decepcionaram com o espiritismo, caem nisso daqui. Pessoas que chegaram com aquela expectativa enorme, né, e viram que a coisa não é bem assim. Aí deixaram de ser espírita, ou seja, não frequentaram, se decepcionaram. Por quê? Porque a pessoa chega com uma concepção do espiritismo que não é a realidade, né? Então aí são esses também os otimistas. Que só vê o espírito bom. E é impressionante que desde o início do movimento nada se rejeitou aqui nesse Brasilzão. Tudo se aceitou. Sistema unespírita ou monoespírita. Uma variedade do sistema otimista. Consiste na crença de que um único espírito se comunica com os homens e que esse espírito é o Cristo, o protetor da Terra. Quando vemos comunicações de conteúdo insignificante, de uma grosseria revoltante, impregnadas de malevolência e de maldade,
é profanação e impiedade supor que possam emanar do espírito do bem por excelência. Ainda se aqueles que acreditam nisso tivessem apenas comunicações irrepreensíveis, se justificaria sua ilusão. Mas a maioria concorda em haver recebido comunicações muito ruins. O que explicam no dizer delas ser uma prova que o bom espírito lhe faz sofrer aos lhe ditar coisas absurdas. Assim, enquanto atribui todas as comunicações ao diabo, que pode dizer boas coisas para ostentar. Outros pensam que apenas Jesus se manifesta e que ele pode dizer coisas más para os provar. Entre essas duas opiniões tão controvertidas, qual prevalecerá? O bom senso e a experiência. Dizemos a experiência porque é impossível que aqueles que professam ideias tão absurdas tenham visto tudo e visto bem. Quando se argumenta com fatos de identidade que atestam a presença de parente, amigos ou conhecido pelas manifestações escritas, visuais ou outras, responde que é sempre o mesmo espírito, o diabo conforme um e o Cristo conforme o outro, que toma todas as formas, mas não dizem porque os outros espíritos não podem comunicar-se, e com que objetivo o espírito da verdade viria nos enganar sob falsas aparências. Abusar de uma pobre mãe ao fazer-se passar mentirosamente pelo filho que chora. A razão se recusa a admitir que o espírito, entre todos os mais santos, se rebaixe para realizar uma brincadeira semelhante. Aliás, negar a possibilidade de qualquer outra comunicação é negar ao espiritismo o que ele tem de mais sublime, a consolação dos aflitos. Digamos simplesmente que um sistema semelhante é irracional e não resiste a um exame sério. Descarta tudo. E aí ele fala, aqui a experiência, se a pessoa não tem capacidade de fazer esse negócio é porque não viu bem e nem viu tudo. Por isso o médico tem que estar bem preparado para entender a mensagem. Não basta só ser um médium mecânico. A pessoa tem que estar preparada para saber o que está recebendo. E se percebe que é alguma coisa ruim, já corta. Não fica falando para depois dizer que aquilo lá é uma mensagem de grande importância. E aí, de estudar muito, né? De ser uma pessoa com uma moral mais elevada, nesse sentido, assim, para ele saber interpretar as mensagens, ter um... O Kardec vai colocar aqui que a moral é uma coisa que afasta os maus espíritos, mas isso é o mais importante, mas não é o único, porque você deve conhecer as coisas. Porque o que Kardec fala assim, o que tem mais no mundo espiritual é espíritos obtendo querendo dar mensagem, leviano, é o que mais adora, é o Brasilzão aqui querendo fazer pegadinha com todo mundo do Ivolanda. O que tem mais é Ivolanda no mundo espiritual. Então, se você não treinar, por isso que ele fala assim, então muitas coisas, eles adornam em pílulas, assim, Jesus, eles pregam algumas belas máximas, assim, mas que nem Kardec coloca, isso aí para eles, essa parte moral para eles não quer dizer nada. Eles querem empurrar um monte de coisa. Então, mesmo naquela frase, Jesus, você tem que ver o fundo, o restante de tudo, porque os espíritos, para enganar, é que nem bilhete premiado, pirâmide financeira, os bichão fazem tudo. Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem falando sobre uma mulher lá que caiu num golpe. Ela se inscreveu lá no site para buscar um emprego, aí mandaram mensagem para ela que ela tinha sido selecionada. Só que ela tinha que pagar R$150 lá para uma clínica fazer um exame, o exame médico admissional, que é obrigatório para todas as empresas contratarem. Aí ela pagou os 150, fez um Pix lá de 150 e nada, né? Porque era golpe. Então, o que acontece? O médium é a mesma coisa, ele tem que ter discernimento para entender o que ele está recebendo de mensagem. Então, se a pessoa conseguir entender o que ela está recebendo, perceber que aquelas falas
que aquilo que está sendo transmitido não tem coerência, é um absurdo, é algo que está tentando enganar, já corta. Então, quem não tem esse discernimento, esse preparo, e pensa que qualquer espírito, é um santo, é um anjo que está me passando, é um espírito de luz, não tem esse discernimento. A pessoa já chega deslumbrada, achando, por ser médium, que qualquer espírito que está passando a mensagem é um espírito de luz, aí escreve ou fala os maiores absurdos. Então tem que ter discernimento. Mas aí, no que você está colocando, eu concordo. Mas eu dividiria em duas classes aí, porque, por exemplo, essa senhora, né? Essa senhora, ela realmente, na sua necessidade e na sua boa-fé, e também na ignorância do meio onde ela está, ela foi realmente enganada. Não porque ela correu atrás de deslumbramento, mas se utilizou daquilo que a maioria das pessoas tem hoje, que é a ignorância e um analfabetismo funcional. Você pensa então, bem, ela estava desesperada pelo emprego, achou que seria um emprego e caiu. Então, mas isso é só uma analogia para entender que a função do médium é se informar, é saber. Ela poderia ter se informado para saber se aquilo era verdade, se tinha que pagar aquilo mesmo. Ela não se informou. Isso. Pela ignorância, pelo desconhecimento. O médium é a mesma coisa. Ele tem que se informar, ele tem que ler o livro dos médiuns, ele tem que ler o livro dos espíritos, tem que estudar para ter a informação e ter esse discernimento do que é certo e que é errado. Aí entra a segunda classe que eu estou te falando. Eu vejo bastante casos assim, da pessoa que coloca o carro dela ou vai comprar um carro, né? Quer comprar um carro, aí parece assim, um carro que vale 60 mil reais, o cara está oferecendo por 40 e vende, se o preço for rápido, 35. Mas, não, então eu vou querer um carro, então você vem aqui na rua tal para a gente fazer negócio. Aí o cara chega lá, o cara é assaltado, leva um tiro. A pergunta é, o que faz uma pessoa cair numa história onde um carro que ele sabe que custa tão caro, alguém vender tão barato e ele não desconfiar. Quer dizer, há duas informações, digamos assim, uma é pela ignorância, a outra é pela ganância. Quer dizer, o espírito também, o médium, que também cai nessa história de acreditar por interesses ou por acreditar que a vida é de ganho também, essa pessoa não é enganada, ela se auto-engana. Sim, mas tem médium aí que vende a sua mediunidade por dinheiro. Ele também está sendo enganado, porque o espírito pode passar uma mensagem completamente absurda e ele passa para as pessoas que estão pagando como se fosse verdade. E a gente não percebe. A gente está no mundo de prova e expiação. A maioria que tem aqui é espírito leviano de terceira ordem. Não sei de onde que saiu no brasileiro que todo espírito é só espírito bom que dá comunicação. É uma coisa ilógica, não tem como. Se no mundo que prevalece os levianos, os espíritos de terceira ordem, Kardec fala assim, ó, esses espíritos é o que estão mais prontos. Viu qualquer médio, e como aqui não tem estudo, eles vão aproveitar, eles vão fazer de gato e sapato. Só no Brasil que se colocou umas palavras, Cristo, caridade, amor, aí já abriu as pernas já. Então vamos lá, 49. 49, Claudinho. Sistema multiespírita ou poliespírita. Todos os sistemas que examinamos, sem excetuar os negativos, fundamentam-se em algumas observações, mas incompletas ou mal interpretadas. Se uma casa é vermelha de um lado e branca do outro, quem a vir só de um lado afirmará que é apenas vermelha ou branca, e estará ao mesmo tempo errado e certo. Mas quem a vir de todos os lados dirá que tem as duas cores, e só ele estará realmente com a verdade. Acontece o mesmo com as opiniões sobre o espiritismo. Pode ser verdadeira sobre certos aspectos e falsa se a generalizarem.
tomando como regra o que é apenas exceção, interpretando como tal o que é somente uma parte. Por isso dizemos que quem desejar estudar seriamente esta ciência deve aprofundar-se bastante e durante longo tempo, pois só o tempo lhe permitirá perceber os detalhes, notar as nuances delicadas, observar uma infinidade de fatos característicos que serão como raios luminosos. Mas se permanecer na superfície, expõe-se a julgar prematuramente e, portanto, de maneira errônea. Vejamos os resultados gerais a que chegamos através de uma observação completa e que hoje formam a crença, podemos dizer, da universalidade dos espíritos, porque os sistemas restritivos não passam de opiniões isoladas. Claudinho, deixa eu continuar, que o negócio aqui é grande. Aí eu leio outra metade aqui. Tá. Primeiro, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, às quais também se dá o nome de espíritos. Segundo, os espíritos constituem um mundo invisível, estão em toda parte, povoam infinitamente os espaços. Temos muitos de contínuo em torno de nós, com os quais nos achamos em contato. Terceiro, os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, e são uma das potências da natureza. Jorginho, só termina o item 2, que o seu está bem diferente do que eu li aqui. Como é que é? Então leia aí. Aqui, estão sem cessar ao redor de nós e estamos sempre em contato com eles. O seu está em contar alguma coisa? Estamos sempre em contar. Olha o meu segundo aqui, Segundo, os espíritos constituem o mundo invisível, tudo bem, né? Aí tá certo. Estão em toda parte, povoam infinitamente os espaços. Temos muitos de contínuo em torno de nós, com os quais nos achamos em contato. Em contato. Não, é que eu li, quando você falou, para mim apareceu não contato, eu ouvia só contar. Por isso que eu... em contato. Vamos lá. O quarto. Os espíritos não são seres à parte dentro da criação, mas há as almas dos que hão vivido na Terra ou em outros mundos, e que aspiram e que despiram o invólucro corpóreo, donde se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados, e que nós, morrendo, nos tornamos espíritos. Há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Sexto, todos estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição. Mas, como têm livre-arbítrio, lá chegam em tempo mais ou menos longo, conforme seus esforços e vontade. Sétimo, são felizes ou infelizes de acordo com o bem ou mal que praticaram durante a vida e com o grau de adiantamento que alcançaram. A felicidade perfeita e sem mescla é a partilha unicamente dos espíritos que atingiram o grau supremo de perfeição. Todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar-se aos homens, indefinível o número dos que podem comunicar-se. Nono, os espíritos se comunicam por médios, que lhes servem de instrumentos e intérpretes. Décimo, reconhece-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela linguagem que usam. Os bons só aconselham o bem e só dizem coisas proveitosas. Tudo neles atesta a elevação. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem o cunho da imperfeição e da ignorância. Os diferentes graus por que passam os espíritos se acham indicados na escala espírita. O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 1, número 100. O estudo dessa classificação é indispensável para se apreciar a natureza dos espíritos, que se manifestam assim como suas boas e más qualidades. Tudo que está aqui nos itens, você já leu no Livro dos Espíritos, né?
são parte da natureza, são seres que estão desencarnados, fazem parte do mundo corpóreo e vice-versa. Não tem nenhum tipo de coisas assim diferente do que está aqui, não. O que eu estava chamando a atenção foi esse item 10, o que o movimento espírita brasileiro faz muita confusão, e disso aí a gente vai ver mais para frente. Reconhece a superioridade ou inferioridade dos espíritos por sua linguagem. Aqui no Brasil, pegou-se só se o espírito falar de Jesus, caridade, é um espírito superior. E está extremamente errado isso. Porque ali ele vai passar um monte de coisa, uma boiada que não tem nada a ver, só falando mansamente. E o Brasil não aprendeu, como o Brasil não fala mais do Brasil, porque aqui é maior no de espírita, como não estuda o livro dos médios, aceita-se tudo, acha que espírito superior fala de Jesus, de caridade, os espíritos inferiores vão falar disso adoidado, para poder enganar e colocar os seus sistemas. É que eu fico pensando assim, as pessoas não têm, parece que não têm a noção de que o mundo espiritual é vamos dizer assim, é a mesma coisa que é o mundo encarnado. Ou seja, como aqui tem pessoas boas, tem pessoas más, lá é a mesma coisa. Se você, por exemplo, percebe uma pessoa que pelo tipo de fala, você já percebe que não é boa a pessoa, o que você vai fazer? Você vai se afastar. O espírito é a mesma coisa. Se você percebe uma linguagem que não é adequada, qual a atitude que você tem que fazer? Cortar. Você não vai dar trela para esse tipo de comunicação. Mas é aquele negócio, parece que as pessoas não percebem que o espírito, depois de desencarnado, ele continua com os mesmos vícios, defeitos, o mesmo comportamento, o mesmo caráter, como era reencarnado. Então não é porque é uma comunicação mediúnica que é algo verdadeiro. Deus não permitiria um demônio passar a mensagem. Como não? A gente sabe que pela lei da afinidade você atrai aquilo que você pensa, aquilo que você é. Então, o mundo espiritual ele é igualzinho à nossa sociedade. Tem gente boa, tem gente mais ou menos, tem gente ruim. É a mesma coisa. Então, o médium ele tem que aprender durante o curso, durante a vida, durante a experiência que ele tem como médium, aprender a distinguir alhos de bugalhos. Né? E a pessoa sabe que não tem esse discernimento de entender as diferenças. E aí que a gente vê um monte de mensagem aí meio disparatada aí. Disparatada é muito bonito. Quer a ver? Você. E você vai ter que dividir com o Babu, porque isso aí é grande também, hein? Não, deixa ela. Faltou desde o início, deixa ela falar o livro inteiro. Eu também, eu aprovo isso. Tem uma vozinha boa, agradável, para mim pode ler o livro todo. Vai, Mandia, lê os 2 primeiros, lê os 3 que eu leio os outros 3. São 6 aqui no meu. Sistema da alma material. Consiste unicamente numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam duas coisas distintas. Ou melhor dizendo, o perispírito não seria outro senão a própria alma, se depurando gradualmente pelas diversas transmigrações, como o álcool se depura pelas diversas destilações, enquanto a doutrina espírita não considera o perispírito senão como o envoltório fluídico da alma ou do espírito. O perispírito sendo matéria, embora muito etérea, a alma seria assim de uma natureza material, mais ou menos essencial, segundo o grau da sua depuração. Este sistema não infirma nenhum dos princípios fundamentais da doutrina espírita, porque nada muda na destinação da alma. As condições de sua felicidade são sempre as mesmas. A alma e o perispírito formam um todo, sob o nome de espírito, como o germe e o perisperma o formam sob o nome de fruto. Toda a questão se reduz em considerar o todo como homogêneo,
em lugar de estar formado por duas partes distintas. Pode deixar, Amandinha, pode deixar. Eu só quero pegar uma parte que você falou do primeiro parágrafo ali, e tem que prestar muita atenção pela sua tradução, que é o perispírito sendo uma matéria, a gente sabe que vem do fluido cósmico universal, embora muito étera, a alma seria ainda de uma matéria, como a gente não sabe o que é alma, mas no seu tá material, de um material mais ou menos essencial. Esse material soa meio estranho, se não tomar o dedo. Mas o Babu, na minha tradução, acho que está bem explicado, porque o sistema da alma material, ela considera que uma matéria mais etérea, sendo o espírito e o perispírito, são uma coisa só. O que ele está falando é como esse sistema, esse entendimento considera. Não, sim, Jorge, mas tipo assim, a tradução da Amandinha. Porque a alma seria ainda de um material que está o seu, né, Amandinha? É material. Material, é de uma matéria. A gente nem sabe o que é a alma, na verdade. A alma, na sua essência, os espíritos nem explicaram isso. No seu está um material mais ou menos essencial. Esse material é meio dúbio. Estranho. Aí ficou mesmo. O senador só pesquisando aqui para nós. O nosso... Eu achei que tinha travado. Não, ele está ali pesquisando. Ele foi... Vê que Mandinha, o Claudinho está com perfil egípcio. Olha, eu joguei no grupo lá a carta lá do católico, lá que a gente citou no começo do estudo aí, a carta de um católico sobre o espiritismo. A minha tradução aqui, que é do Herculano, ele está dizendo o seguinte: constituindo-se o perispírito de uma forma de matéria, embora muito eterizada, para o sistema em causa, a alma seria também de natureza material, mais ou menos essencial, segundo o grau de sua depuração. Bem diferente do da Amandinha. Da Amandinha. De livro. Você vai continuar, Babu? Eu vou, eu só estou esperando, acho que o senador não terminou a pesquisa dele ainda aqui com ele. Não, só para saber se era. Deixa eu só ver aqui no francês como é que tá. No francês. O francês. O francês aqui, de acordo com a tradução do Google, ele diz assim: sendo o perispírito matéria, embora muito etérea, a alma seria, portanto, de natureza material, mais ou menos essencial, de acordo com o grau de sua purificação. Então, resolvido. Vamos embora. Como se vê, posso ir? Todo mundo se localizado? Sim. Como se vê, essa questão não leva a nenhuma consequência. E não teríamos falado disso se não tivéssemos encontrado pessoas inclinadas a ver uma nova escola no que é, definitivamente, apenas uma simples interpretação de palavras. Essa opinião, aliás, muito restrita, mesmo se fosse mais geral, não seria uma divergência entre os espíritas, tanto quanto não o são as duas teorias da emissão ou das ondulações de luz entre os físicos. Aqueles que quisessem formar dissidência por um detalhe tão insignificante provariam apenas por isso que atribuem mais importância ao acessório do que ao principal, e que são instigados à desunião por espíritos que não podem ser bons, porque os bons espíritos não causam jamais a insatisfação e a desarmonia. É por isso que convocamos todos os verdadeiros espíritas para se colocar em guarda quanto a semelhantes sugestões e não dar alguns detalhes mais importantes do que merece. O essencial é a base. Mas o Babu, realmente o movimento espírita, ele busca cisão e separação. Porque aqui, se tivesse aceito isso, teria espíritas que estariam dizendo, não, o espírito é ligado ao perispírito. Aí eu, não, o espírito não tem nada a ver com o perispírito. É a mesma coisa que aquela discussão que teve séculos aqui. Não, a doutrina espírita é uma religião. Não, não é religião. O cara se mata por causa disso. Não,
O Chico Xavier foi Kardec na outra encarnação. Não, imagina, não tem nada a ver. Quer dizer, o espírita adoraria se isso fosse uma colocação mais de aceita. O movimento espírita seria mais uma discussão. Nossa Senhora. Teria aqueles que aceitariam literalmente que o espírito e o perispírito são uma coisa só, porque ambos são fluidos, e outros diriam que não. Kardec, ele tinha uma visão otimista do movimento espírita. Que aqui no Brasil o grande mal é que, tipo assim, o espiritismo não é estudado na base kardeciana, e aí, já quando Kardec estava formulando o espiritismo, não tinha todo essas opções que tem aqui no Brasil, né, dessas literaturas, ele já teve dificuldade. Isso com as pessoas imbuídas de estudar isso aqui, que era novidade no mercado. Estou lançando o Livro dos Espíritos, o pessoal consumia e daí fazia algumas teorias. Estou lançando o Livro dos Velhos. Aqui no Brasil não se estudou Kardec, lançou-se um monte de coisas, estudaram esse monte de coisa, aí virou vários espiritismos, ninguém se entendendo com nada mesmo. Contudo, acreditamos que devemos dizer em algumas palavras sobre qual fundamento se apoia a opinião daqueles que consideram a alma e o perispírito duas coisas distintas. Ela está fundada no ensinamento dos espíritos que nunca divergem a esse respeito. Falamos dos espíritos esclarecidos, porque entre eles há os que não sabem mais e até sabem menos do que os homens. Assim, a teoria contrária é uma concepção humana. Nós não inventamos nem imaginamos o perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos e a observação a confirmou. Veja em O Livro dos Espíritos, questão 93. Ela se apoia ainda nos estudos das sensações dos espíritos. Veja O Livro dos Espíritos, questão 257. E antes dessas aí também. E principalmente no fenômeno das aparições tangíveis que causaria, conforme a outra opinião, solidificação e desagregação das partes constituintes da alma, e por conseguinte sua desorganização. Seria preciso, além do mais, admitir que a matéria que impressiona os sentidos é o princípio inteligente, o que não é mais racional do que confundir o corpo com a alma, ou a vestimenta com o corpo. Quanto à natureza íntima da alma, ela nos é desconhecida. Quando se diz que é imaterial, é preciso entender no sentido relativo e não absoluto, visto que a imaterialidade absoluta seria o nada. Acontece que a alma ou o espírito é alguma coisa, pode-se dizer que sua essência é de tal modo pura que não tem nenhuma comparação possível com o que chamamos matéria. E assim, para nós, ela é imaterial. Então, como os espíritos falam assim, o espírito é uma coisa, mas não é fluido cósmico universal, é outra coisa. Mas eles não explicaram o que é essa outra coisa e da onde que sai essa outra coisa que Deus faz os espíritos. Aí eles deixaram em aberto isso aí. Então, nunca Kardec nem se aprofundou nisso, porque os espíritos falaram que nem tudo era para ser revelado. E aqui o que ele fala? O pessoal estava comentando, o perispírito é espírito, os dois são uma coisa só. E Kardec vem refutar isso aí. Fala assim, não, o perispírito é tirado do fluido cósmico universal, é uma matéria, de um lado extremo, esse fluido cósmico universal, essa matéria que nós temos aqui, né, essa matéria mais palpável, e o outro extremo é um fluido perietérico. Aí ele fala assim, se o espírito fosse formado pelo fluido cósmico universal, ele desgastaria conforme o tempo, ele ia ter um fim, porque o espírito seria matéria, e aqui ele fala, nesse momento de aparição, de solidificação, depois a alma se desagregaria, se desarranjaria, iria quebrar. Então não podia ser a alma e perispírito, a alma não podia ser alguma coisa material. E isso é contra as leis do espiritismo. Porque aqui, Babu, ele explica o seguinte, a alma, o espírito, o princípio inteligente, não é matéria, mas nós não sabemos o que ele é. Mas uma coisa ele é imaterial, não tem nada a ver com a matéria. Esse imaterial quer dizer isso.
Não tem nada a ver com a matéria que nós conhecemos. Agora, o que ele é muito honesto. Nós desconhecemos, porque nós não temos para explicar. Mas uma coisa ele não é material. Então, para mim, ele é imaterial. Não, mas é que nem Kardec coloca aqui, ó, é no sentido relativo, não absoluto. Isso que é imaterialidade. Mas Babu, ele explica bem. O espírito é alguma coisa. Mas para nós, alguma coisa tem que ser tangível. O espírito é tangível, mas ele não é material. Então, para ficar simples, coloca que ele é imaterial. Agora, o que ele é não, sim, aí entendemos, Jorge, mas é que não pode. Você explicar isso para uma pessoa materialista, você vai cair em contradição. Porque se não é matéria, é imaterial, então não existe. E Kardec está grifando bem isso. Ó. Você está assim, ó, quando você diz imaterial, é preciso entender no sentido relativo apenas, e não no absoluto. Por isso que não pode afirmar, o negócio é imaterial. A gente fala imaterial por falta de palavras, porque a gente não sabe o que é o espírito. Aí Kardec fala assim, e não no absoluto, visto que a imaterialidade absoluta seria o nada. Por isso que não pode falar simplesmente, o espírito é imaterial. Ainda mais para o materialista, porque ele vai falar, então, o oposto do material é o nada, não tem nada. Então, e Kardec é sensato isso, é no sentido relativo quando a gente fala, porque não tem nada para a gente comparar com o espírito. Então, mas você não pode afirmar ao pé da hora, é imaterial, porque o material é o nada. Mas, Babu, você acabou de tocar no X da questão. Quando ele fala que é relativo, ele não está deixando alguma questão de que possa ser material, mas é alguma coisa. É alguma coisa, Jorge, mas a gente a gente não sabe a natureza disso. Esse relativo nós não sabemos qual é a constituição íntima do espírito, mas que ele não é matéria, não é. É isso que ele fala aqui, porque o relativo daria alguma dúvida quanto, olha, pode ser que sim, que não. Ele fala, não, a gente não sabe qual é o sistema. Claudinho, o que é que você nos diz? Não, talvez falte palavras para explicar o que seria. O que ele deixa bem claro aqui é que o espírito não é matéria. Mas, ao mesmo tempo, não é o nada. Então, é alguma coisa. Essa alguma coisa, nós não temos como explicar, porque talvez não tenhamos vocabulário para explicar algo que não existe na nossa língua. Então, ele deixa claro que matéria é matéria, espírito é espírito. Matéria, a gente tem uma noção do que é, porque a gente pega, é algo que é palpável. O espírito não é palpável, mas é alguma coisa, não é o nada. Então, é alguma coisa que nós não temos hoje condição de explicar o que é. Por isso que ele fala que é relativo. Ele não está falando relativo que está deixando em dúvida. Ele está dizendo que é relativo porque nós não temos como explicar algo que não existe no nosso idioma terreno. É isso. Vamos embora. Cerramos por hoje. Vamos embora mesmo, porque eu vou embora para casa. Bora pra casa. Babu, gente, o seguinte, hein?